Sejam todos muito bem-vindos a esta live, mais uma live devocional acontecendo aqui no TikTok. Depois essa live vai para o YouTube para que vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem, para vocês compartilharem, inclusive, gente, com outras pessoas. Quem não pôde estar aqui no ao vivo, compartilhem essa live para que mais corações sejam edificados, porque eu creio que aquilo que a gente compartilha de bom do nosso coração, isso se expande e isso acaba, sim, fortalecendo, inspirando, tocando outros corações. Então, tudo aquilo que a gente tem de sincero dentro de nós, a gente tem mais aqui compartilhar, a gente tem que estender ao outro, porque aí essa bênção, ela se torna enorme. Se você sentir uma coisa boa no seu coração, se você estava com uma alegriazinha no seu coração, quando você compartilha, quando você entrega este pontinho de luz, este pontinho de alegria que estava dentro de você, quando você entrega isso a outros corações, você vai ver como você vai sentir essa alegria, essa gratidão com mais intensidade. Então, tudo aquilo que a gente compartilha, a gente expande, inclusive, dentro de nós. Então, aqui é uma live devocional. O que isso significa, gente? É um momentinho de nós alimentarmos a nossa alma. Eu falo que os nossos devocionais, né, nosso momento, nossos devocionais é o nosso momento de pão diário para a alma. É o momento onde a gente abastece o nosso coração, a nossa mente e também o nosso espírito, a nossa alma. E como que a gente pode fazer este abastecimento? Através da leitura da palavra de Deus, através da leitura da Bíblia e da oração, né? Da meditação também, da leitura da palavra, do jejum, da comunhão. Tem várias formas da gente alimentar o nosso espírito. Então, essa live, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler a palavra, eu separo, na verdade, alguns trechos, né, daquilo que eu estou lendo no dia, do meu devocional, e compartilho com vocês a minha leitura da palavra do dia, né, da noite no caso, e eu sempre trago também um tema central. Então, essas passagens que eu vou ler para vocês, elas representam, né, elas conversam com o tema que eu escolhi para nossa noite de hoje, que são temas que normalmente eu estou refletindo, ou eu estou vivendo, ou eu estou, né, sentindo. Por quê, gente? Essas lives, elas não são para eu ensinar algo a vocês. Não, esse não é o intuito da live. O intuito dessas lives aqui é justamente um compartilhar do meu coração, aonde eu falo um pouquinho para vocês, eu exponho para vocês aquilo que eu tô vivendo, aquilo que eu estou pensando, as minhas reflexões do momento, a fim de inspirar vocês e encorajar vocês a vocês também darem início à jornada de fé de vocês, à leitura da palavra, enfim, para que vocês, né, tenham mais ânimo de começar vocês, aí da casa de vocês, o devocional, que é esse momentinho de alimentar o espírito de vocês. Então aqui, na verdade, é um compartilhamento para inspirar, para fortalecer, para dar ânimo, para que vocês comecem tendo esse momentinho também a sós com Deus, tá bom? Esse momentinho de reflexão, esse momentinho de oração e de leitura da palavra. Então sejam todos bem-vindos. Luan, seja bem-vindo. Camila, Fabiana, quem mais que até entrou aqui me deu... Tiago Santos, que me enviou uma rosa. Eu agradeço. Toda vez que envio uma rosa eu faço... Quem puder, gente, quem puder apoiar o meu trabalho, dá o seu joinha aqui, quem tá vendo, quem vai assistir no YouTube, quem está aqui ao vivo no TikTok, dá o seu tique-tique, aperta 2 vezes na tela, ó, já estamos chegando a 15 mil corações. Quem puder também, compartilha essa live, aperta nessa setinha, compartilha, apoiem, gente, apoiem uns aos outros sempre, encorajem uns aos outros, elogiem uns aos outros, sejam sinceros uns com os outros, sempre com respeito, sempre com amor, sempre com gentileza, porque isso faz bem para nós no final das contas. Então, se tudo aquilo que eu estiver falando aqui estiver fazendo algum sentido para vocês, eu peço para que vocês apoiem o meu trabalho, compartilhem, deem 2 toquezinhos na tela, deem os presentes disponíveis aqui no TikTok, tá bom? Isso vai, sem dúvidas, abastecer, tocar também o meu coração. Sejam bem-vindos aqui.
E eu vou começar, gente, falando para vocês de um tema que todos nós enfrentamos todos os dias, em todo o tempo, que é... Eu vou falar um pouquinho sobre provações, tá? Só que o tema central da nossa live, na verdade, é maturidade. Por quê? Porque as provações, elas produzem em nós, no nosso caráter, maturidade. Então, eu vou ler para vocês um pouquinho novamente de Tiago, capítulo 1. Eu sei que eu já passei por esta passagem, em outra live já falei dessa passagem de Tiago, mas eu ainda estou lendo, estudando, meditando em cima de Tiago. Então eu vou trazer novamente para vocês, porque eu sinto que sempre tem coisas novas. Como eu falei, aqui é um compartilhar do meu devocional. Então a cada dia eu tô diferente, eu tô com uma profundidade um pouquinho maior, né? A cada dia que a gente se dedica, nós vamos, né, nos aperfeiçoando. Então eu vou compartilhar novamente Tiago com vocês, mas antes de entrarmos em Tiago, eu vou ler Hebreus, porque eu sinto que Hebreus, inclusive, né, é a leitura que antecede Tiago e eu sinto que se conversam, inclusive, tá? Deixa eu ler o que vocês estão falando aqui só, deixa eu ver... Pois é, gente, empatia deveria ser uma coisa tão natural, né? Mas infelizmente a gente tem que falar, porque hoje em dia tá difícil até o mínimo, gente. Fran, boa noite, doçura da minha... Então vamos começar de fato com a nossa leitura do dia, da noite, na verdade. Eu vou começar a ler com vocês, amores. Vou compartilhar, né, um pouquinho de algo que eu li hoje, que falou bastante ao meu coração. Eu vou começar falando sobre Hebreus 12, então Hebreus capítulo 12, 1 e 3. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Então, amores, eu senti que eu precisava compartilhar com vocês, em primeiro lugar, antes da gente começar a falar sobre maturidade, antes de começarmos a falar sobre provações, precisamos falar sobre fé, precisamos falar sobre mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Porque Jesus, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso melhor amigo, né? Ele é o nosso tudo. Então, como que a gente vai se alegrar? Porque em Tiago diz que a gente deve se alegrar com as provações. Só que como a gente vai se alegrar com as provações se antes nós não tivermos a decisão consciente de fixarmos os nossos olhos em Jesus? Será impossível. Não conseguiremos perseverar diante da adversidade se não tivermos uma escolha que antecede isso, que antecede essa perseverança, que é: eu desejo manter os meus olhos fixos em Jesus. Eu desejo isso. Nós precisamos dar o nosso primeiro passo de fé. Nós precisamos clamar a Jesus, clamar a Ele de todo o coração, pedir ajuda, pedir socorro, para que Ele faça, para que Ele atue em nós, para que Ele faça um milagre em nós, para que Ele nos fortaleça, para que a gente fixe os nossos olhos e mantenha fixos os nossos olhos nele. Porque, gente, às vezes é fácil a gente colocar os olhos em Jesus, a gente se constranger pelo amor dele, a gente buscar a ele. Porém, a constância é o mais desafiador. Na nossa vida não é assim? Às vezes você começa algo, às vezes não é tão difícil começar algo, porém, perseverar, se manter ali na constância, ser constante é mais desafiador do que muitas vezes começar ou terminar algo. Então, para que a gente consiga manter os nossos olhos fixos em Jesus, nós precisamos pedir pela ajuda dele.
Porque daí sim, quando nós clamamos pelo nome dele, quando a gente toma essa decisão, eu quero, aí sim, gente, ele atua em nós. Ele ouve o nosso clamor. E aí que diz, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. Então, você diz assim, mas eu tenho um coração tão frio, eu tenho um coração tão sem fé. Não se engane, fé é dom de Deus para nós, é graça dele. Ele coloca a fé dentro de nós. É por meio do Espírito Santo que essa fé ela começa a ser revelada a nós mesmos. E é ele, gente, quem a aperfeiçoa. Então é Jesus quem vai aperfeiçoar a nossa fé. É ele quem vai aumentar a fé do nosso coração à medida que a gente busca ele, à medida que a gente recorre a ele, à medida que a gente aceita ele, à medida que a gente tem o interesse em estar mais perto dele. É ele quem faz a obra em nós. É por ele que tudo começa e é por ele que tudo vai sendo aperfeiçoado. Então, agora que já temos isso em mente, agora que já nos lembramos, né, que temos, em primeiro lugar, que ter a escolha consciente de eu quero colocar os meus olhos em Jesus. E eu quero manter fixos os olhos em Jesus. Eu quero pedir ajuda a ele, porque eu sei que não é fácil, eu sei que não é o automático da nossa carne, da nossa humanidade, conservar os olhos fixos em Jesus, porque nós temos muitos interesses particulares que nos fazem titubear, que nos fazem querer olhar para a direita ou para a esquerda, e quando a gente faz isso, a gente começa a ter dúvidas, a gente dá espaço para dúvida, e quando a gente tem dúvida, a gente já está abafando a fé, porque a fé, ela é direta e reta. Se você olhou para o lado, se você titubeou, se você deixou entrar dúvida, você já está sucumbindo à fé. Então, nós precisamos ter esta decisão de eu quero isso. Jesus, eu quero mais de ti. Eu quero firmados nos teus caminhos. E aí, uma vez que a gente faz isso, aí Jesus começa a obra dentro de nós. Por meio do Espírito Santo, ele vai nos transformando, ele vai nos fortalecendo. E aí eu quero entrar com vocês em Tiago, que diz assim, gente, eu vou ler para vocês aqui, peraí. Ó. Tiago 1, capítulo 1, tá? Amigos, quando da versão A Mensagem da Bíblia, a Mensagem, que é a Bíblia em linguagem contemporânea, tá? Gente, foquem aqui, amores, depois vocês conversam aqui no chat, tá bom? Porque eu não vou conseguir ler mesmo, então foquem aqui agora. Quem quiser, manda perguntas, tá, amores? Mandem perguntas aqui. 17 mil corações! Uhul! Que alegria! Obrigada, amores! Que delícia ver que vocês estão dando os coraçõezinhos aqui, estão gostando daquilo que está sendo falado aqui na live. Uhul! Obrigada, amores. Deus abençoe vocês, viu? E ó, foquem aqui então, gente, para que vocês consigam ter o coração e a mente de vocês edificados. Lembra que eu falei, acabei de falar, primeiro a gente precisa ter o quê? A nossa decisão. A gente precisa dar o nosso passo de fé. Então, se você quer sair dessa live diferente de como você entrou, dê agora o seu passo de fé. Tome agora essa decisão de eu quero levar a sério aquilo que eu estou ouvindo. Eu quero prestar atenção nesse momento, nisso que está sendo entregue a mim, porque eu sei que nada é ao acaso. Gente, existem acasos? Quem crê em Deus sabe que não existem coincidências, não existem acasos. Tudo é cuidado do nosso Pai. É providência dele. Ele cuida dos detalhes, ele nos coloca perto de pessoas que vão fortalecer a nossa fé. Ele tem esse zelo por nós e traz para perto aqueles que podem nos ajudar, aqueles que podem nos fortalecer.
Então, tomem essa decisão agora, fiquem aqui de todo o coração, se abram para ouvir de fato esse meu compartilhar, porque quem sabe esta minha partilha não pode ser uma resposta das suas orações. Marcos, obrigada pelo coração, querido! Ai, que fofo! Quem puder, amores, me presenteiem com os presentinhos aqui do TikTok, porque isso demonstra o apoio de vocês ao meu trabalho, viu? Isso vai, com certeza, isso já toca o meu coração, mas isso com certeza tem um valor, assim, imensurável, porque eu sei que são presentes reais. Então eu agradeço de todo o coração esse apoio de vocês. E deixa eu começar a ler. Eu vou também, gente, não só ler da versão a mensagem, mas eu vou abrir também na versão NVI. Eu sempre gosto de fazer esse comparativo, porque não sei qual é a Bíblia que vocês têm aí, né? Então tem umas que é mais fácil de vocês acharem. Então, ó, deixa eu colocar aqui na versão NVI. Ó, gente. Então eu vou começar. Flávia, doçura da minha vida. Ó, vou começar pela versão da Bíblia A Mensagem, tá? Tiago capítulo 1, versículo 2. Olhem só. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Aí tem um comentáriozinho, né, nessa Bíblia minha. Tem uma continuação, mas eu vou ler primeiro esse comentário que diz assim: o coração da sabedoria que Tiago nos oferece é a habilidade no viver. Definitivamente não se trata de algo intelectual, nem de saber respostas ou dar conselhos. A vida que está marcada por uma realidade complexa de emoções, família, trabalho e, acima de tudo, uma vida com Deus. Ó, gente, pensem que assim, Tiago ele está nos instruindo a buscarmos a Deus, né? Ele está nos instruindo a termos perseverança, a não titubearmos, ou seja, mantermos os nossos olhos fixos no nosso Pai, mantermos os nossos olhos firmes em Jesus e pedirmos essa ajuda dele, orarmos, porque quando tá difícil, gente, não é pra gente, não é esperado que a gente tenha respostas prontas, que a gente saiba lidar com tudo. Não, isso não é esperado. Deus, Jesus, não espera que a gente saiba como resolver os problemas. Em nenhum momento ele fala isso aqui. Pelo contrário, ele fala: quando vocês não souberem o que fazer, orem ao Pai. Né? Quando vocês não tiverem sabedoria para lidar com as coisas, orem ao Pai, porque Ele terá alegria em ajudar vocês. E a gente precisa levar isso a sério, porque quando a gente passa por provações, e aí a gente lê aqui, né, no versículo 2 que diz: quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Gente, isso é algo tremendo da gente ler. Quando a gente passa por provações, quantas vezes a gente não sente que isso é uma coisa terrível, que Deus nos desamparou, que nós não somos amados, que nós não somos vistos, que nós não somos cuidados? Mas é justamente o contrário. Quando nós passamos por provações, é aí que Deus está se revelando como Pai a nós. É aí que nós estamos tendo uma oportunidade de olhar para dentro e ver aquilo que ainda temos de dúvidas dentro de nós. Porque a dúvida, ela sucumbe à nossa fé. Não foi isso que eu falei agora há pouco, lendo Hebreus?
Então, toda vez que a gente passa por provações e a gente se depara com dúvidas, a gente fala, opa, eu estava achando que eu estava indo muito bem, mas eu estava enganada. Pai, preciso de mais de ti, preciso de porções novas, preciso de uma dose maior de fé. Fortalece a minha mente, fortalece o meu espírito, purifica o meu coração. Não é fácil, Jessie, mas quem disse que seria fácil? Jesus disse, neste mundo tereis aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, quando a gente ora a Deus, quando a gente ora ao nosso Pai, quando a gente busca ajuda, Ele nos ouve. E Ele coloca pessoas na nossa jornada, na nossa caminhada, para nos ajudar, gente. Como anjos do Senhor, eles vêm nos dando força, nos dando apoio, muitas vezes trazendo um conselho, trazendo uma palavra de incentivo. Olha nós aqui, estamos aqui juntos. Vocês acham que é à toa, gente? Vocês poderiam estar fazendo tantas coisas nesse dia, nesse horário, assim como eu também. E estamos aqui, juntos, recordando tudo isso, falando da palavra de Deus. Isso é à toa? Não. Isso é ao acaso? Não. Isso é obra do cuidado do nosso Pai. Isso que nós estamos agora vivendo é uma oportunidade do quê? De avivarmos a fé em nosso coração. Avivarmos a consciência de que Ele cuida dos detalhes, de que não estamos nessa caminhada sozinhos. Quando a gente se lembra que nós temos companhias, isso não é feliz? Quando você tá achando que você tá sozinha, e aí você lembra que você tem um bom amigo ao seu lado para você dar as mãos, para você se aconchegar um pouco, isso não traz um preenchimento, isso não traz um alívio, isso não traz um acolhimento à alma? Então, estamos aqui como amigos, como parceiros. Então, eu acho tão especial que Tiago diz, amigos, ele começa o versículo dizendo, amigos, porque é isso, amigos caminham juntos, amigos estão lado a lado, não tem um que é melhor do que o outro, amigos não tem um é maior do que o outro, não, estão ali do mesmo tamanho, de mãos dadas. Então isso é muito especial, ele nos lembra que nós somos amigos, amigos dele, amigos de Jesus. E aí aqui diz, ó gente, quer ver? Eu vou ler agora da versão NVI, tá? Que diz assim. Na NVI diz, meus irmãos, e a mesma coisa, tá, gente? Eu acho que a irmandade tem este sentido de cumplicidade, né? De parceria. Aí diz assim, na versão Tiago 1, versão NVI, tá? Versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Aí eu vou agora pular para o versículo 12, tá, gente? Que diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam.
Agora, versículo 13, olha só. Ah, mas antes, deixa eu fazer um parênteses aqui no versículo 12, ó. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, a gente não falou que a tribulação, né, logo no início diz que a prova da nossa fé produz o quê? Perseverança. E que a perseverança, ela nos traz o quê? Maturidade e integridade. Então, quando fala aqui, né, que a gente vai receber essa aprovação, não é pra gente fazer algo, gente, pensando em recompensa. Por exemplo, eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer a vontade dele, eu vou fazer aquilo que eu sei que é o correto, porque eu quero, afinal de contas, eu sei que depois Deus vai me recompensar. Então, aquilo que eu tanto quero, eu sei que vai acontecer. Gente, não é isso, tá? Pelo amor de Deus, barganha com Deus não funciona. Definitivamente não funciona. Por quê? Porque Deus, nosso Pai, Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele conhece as nossas intenções. Então, se você está fazendo algo porque você sabe que você sabe que está de acordo com a vontade de Deus, você sabe que agrada a Deus, mas você está fazendo por um interesse egoísta de depois, como se você sabe, eu vou ser recompensada. Então você está fazendo algo não de forma genuína, não de forma sincera, não de todo o seu coração. Você está fazendo algo para você receber uma recompensa depois. E aí, isso é uma barganha, é querer barganhar com Deus. É querer colocar Deus como como aquele que está em dívida com você. E isso é de uma soberba, gente, isso é de uma arrogância enorme. Isso não funciona assim. Não adianta. Deus não vai barganhar com a gente. Então você vai sentir culpa por isso e ainda provavelmente você vai se sentir frustrada depois, porque aquilo que você tanto está querendo provavelmente nem vai dar certo. Então nós precisamos ser obedientes a Deus, né, no sentido de fazer as escolhas de forma sábia, de forma coerente. Precisamos deste discernimento daquilo que é de fato íntegro, daquilo que vem, né, do caráter de Deus para nós, aquilo que está alinhado com a vontade de Deus para nós, aquilo que está alinhado com a luz, de forma genuína, entendendo que eu sei que este é o melhor para mim. Mesmo que eu não esteja vendo agora, mas eu creio que o melhor para mim é sempre fazer aquilo que está no centro da vontade do meu Pai. E eu faço isso por amor a Ele, porque eu sinto que Ele me ama. Jesus me lembra pela cruz que Ele me ama infinitamente. Então, por amor a Ele, devido a este constrangimento de tamanha bondade, eu tenho prazer em fazer aquilo que eu sei que agrada ao coração do meu paizinho que está no céu. Então, amores, quando a gente passa por uma provação e a gente não desiste, a gente não cede a nossa mente fraca, que duvida da paternidade de Deus, que duvida da bondade de Deus, porque quando a gente passa por uma provação, qual que é o mais comum? A gente começar a ter dúvida. Será que Deus cuida de mim? Será que Deus é bom? Será que Deus me ama? Será que Deus me ouve? A gente começa a rejeitar Deus, a gente começa a rejeitar a paternidade dele. A gente começa a colocar em xeque o amor dele por nós. Por quê? Porque o inimigo fica ali, colocando sementes de mentiras na nossa mente, no nosso coração. E quando a gente não cede a essas mentiras, quando a gente fala assim, eu tô passando por provações, tá difícil para mim, mas eu não vou me render àquilo que eu sei que é mentira. Eu vou me render aos pés de Jesus, porque por mais difícil que esteja, eu creio na palavra dele que diz que eu não estou só e que ele me sustentará em todo o tempo. Mesmo diante de aflições, ele está comigo. A sua destra me sustenta. A força dele é a minha força. Quando eu creio nisso, quando eu aposto nisso, mesmo que tudo esteja dizendo o contrário, aí eu começo a produzir em mim a perseverança. E a perseverança, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar intimidade com Deus. Ela vai gerar uma relação mais profunda.
ela vai gerar uma relação mais sólida. E o que que isso significa? Que eu vou estar mais madura na fé. Porque eu vou começar a sentir esta relação mais sólida com o meu paizinho. Eu vou começar a realmente ver que Jesus está comigo, que Ele está vivo, que Ele vive. E que o sacrifício que Ele fez por nós é real, é válido. Que a graça dele está sobre nós. A gente começa a sentir isso, porque a gente começa a se abrir para receber essa ajuda dele. E a gente começa a crer mais e mais nessa presença dele. Estão entendendo o caminho, amores? Porque às vezes parece que, né, fica uma coisa tão assim, sabe, tão distante, tipo, tá, mas como que eu vou ser feliz na aprovação? Como que a aprovação vai gerar em mim perseverança, vai fortalecer a minha fé? Como assim? Às vezes fica uma grande salada mista, né, que a gente nem consegue reconhecer o que tem nessa salada. Então a cada dia eu busco, né, me observar, eu busco pedir essa sabedoria a Deus. E eu busco também não só a sabedoria, mas a compreensão disso, a compreensão dessa sabedoria. Porque a sabedoria é não só você ter o entendimento das coisas, então não é só você ter o conhecimento, mas é você também colocar em prática. É você ter essa habilidade no seu viver. Então a gente precisa pedir isso. A gente precisa pedir essa ajuda de Deus, para que a gente consiga de fato colocar isso em prática. E quando que a gente coloca em prática? Quando a gente persevera, quando diante das tribulações a gente não desanima, a gente não deixa o barco afundar, a gente continua na luta, a gente continua orando, a gente continua lendo a palavra, mesmo que a gente não esteja sentindo nada, ou mesmo que a gente esteja sentindo o nosso coração sangrar, mesmo que a gente esteja sentindo o nosso coração angustiado, apertado, a gente não desiste. Tá fazendo sentido pra vocês? Perfeito, tá? E ela disse assim: quando estamos na zona de conforto é fácil falar, mas quando passamos pelas provações, aí é que é desafiador, né? Aí é que vemos se estamos amadurecendo. Perfeito. Joseil, obrigada pela rosa! Uhul! Você fala com tanta convicção. Ai, é que, gente, eu tô falando com convicção porque são coisas que eu tô vivendo, né? São coisas que eu estou sentindo. Por isso que eu tenho convicção, porque eu sei que isso é real, porque eu estou passando por isso. Então, todas as vezes, inclusive, que a gente vence uma tribulação, uma provação, nós aumentamos a nossa fé. E essa fé que foi aumentada em nós faz com que a gente tenha mais propriedade para falar, faz com que a gente tenha mais confiança, faz com que a gente tenha mais entusiasmo, faz com que a gente queira, inclusive, realmente compartilhar isso com outras pessoas, porque a gente sabe que tem tanta gente que tá desanimada na fé, tem tanta gente que tá tão perdida, e você fala, puxa, essa pessoa tá tão perdida, ela tá tão sem esperança, mas puxa, eu posso falar algo para ela que vai ajudá-la de fato. Então, nós precisamos, gente, permitir que Deus age em nós. Nós precisamos pedir essa ajuda dele, colocar até mesmo as nossas dificuldades diante dele, porque ele nunca, gente, ele nunca disse que a gente teria todas as respostas, o que a gente tiraria 10 na prova chamada vida terrestre. Não! Pelo contrário, nós vivemos numa cultura onde diz que a gente precisa ser independentes. Né? Aqui a cultura nossa, desse nosso mundo, valoriza o quê? A independência. Quanto mais independente você for, mais top você é, mais em destaque você está, mais com sucesso você está, mais sucesso você tem, mais prosperando você está. Só que quando a gente pensa em vida espiritual, gente, não é assim, muito pelo contrário. Nós todos somos
dependentes de Deus e interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. E em Tiago também diz sobre isso, sobre a gente orar uns pelos outros, a gente contar uns com os outros. Então a gente precisa fazer o quê? Uma reversão de valores, uma reversão de conceitos. Olhar para a vida com uma outra perspectiva. A gente fica querendo ter a nossa vida individual, a nossa vida particular, a nossa vida independente, só que Deus nos convida a ter uma vida dependente dele e interdependente dos nossos irmãos, contar uns com os outros, pedir ajuda, colocar para fora aquilo que nos magoa, colocar para fora aqueles pensamentos que ficam ali sendo remoídos, né? Remoídos, tá certo? Na nossa cabeça. Porque às vezes esses pensamentos, eles são mentirosos. Só que se a gente fica sozinha, remoendo esses pensamentos, eles vão tomando forma. Eles vão tomando proporções maiores, eles vão gerando novos e novos e novos e novos pensamentos que vão angustiando o nosso coração e que vão contagiando e contaminando o nosso coração. Como eu falei na nossa live de ontem, sobre as emoções, sobre o quanto a gente precisa pedir a Deus para que Ele blinde o nosso coração e purifique as nossas emoções. Porque senão a gente começa a ter uma vida de destruição, uma vida de autossabotagem, uma vida de muita amargura, de muita frustração. E aí aqui, gente, eu quero continuar lendo para vocês uma parte também que eu acho super importante, que é Tiago 1 ainda, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, gente, esta parte é algo que eu quero trazer para vocês. E que, inclusive, me lembra, sabe o quê? O Salmos, acho que é 52. Deixa eu ver aqui. Não, é 51. Ó. Não está sendo... Ai, gente, eu sei, falou que não está sendo notificado das lives. Que triste. Por que será, hein? Gente, ativem as notificações, porque essas lives, elas acontecem com frequência aqui, tá? Ativem as notificações para vocês poderem estar sempre aqui comigo, para a gente poder fazer essas reflexões. E eu tenho certeza que a gente sai, sim, dessa live de forma diferente, porque é uma promessa de Jesus. Ele diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então eu creio que ele está aqui com a gente, ele está agindo, o Espírito Santo de Deus está aqui. Então ativem as notificações para que a gente possa mais e mais nos juntarmos aqui, nos encontrarmos, para que a nossa fé seja fortalecida, seja amadurecida e para que o brilho de Jesus se revele mais e mais em nós e através de nós, tá? Eu quero... quem tá entrando agora, amores, bem-vindos. Aqui é uma live... Aqui é uma live devocional, onde eu tô compartilhando um pouquinho da minha jornada de fé, das minhas reflexões do dia. E eu tô lendo, né, o tema central é maturidade. Só que pra gente falar em maturidade, a gente precisa primeiro falar sobre fé e sobre provações. Porque é justamente quando a gente passa por provações, é justamente quando a gente passa por lutas, por aflições, que a gente tem a nossa fé testada, né? E uma vez que a nossa fé, ela se mantém, uma vez que a gente persevera, nós ganhamos o quê? Maturidade. Porque nós vamos realmente sentindo, não é mais... E por quê, gente? Por que gera maturidade as lutas e as aflições? Ó, isso é uma coisa super importante de vocês entenderem por aí, da gente poder refletir, gente. Por que as lutas e provações e aflições geram maturidade? Qual que é o sentido disso? Vou explicar.
Nem vou explicar, eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu entendo, tá? Pode ser que isso mude, pode ser que eu tenha outras compreensões disso, mas hoje, com o meu nível consciencial, com o meu nível de maturidade espiritual, hoje eu entendo que é o seguinte: quando nós passamos por lutas e aflições, nós ganhamos maturidade, por quê? Porque quando nós somos bebês, quando nós somos crianças, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, não é assim? Quando eu tenho uma irmãzinha de 6 anos, quando ela cisma com alguma coisa, quando ela quer muito algo e ela não tem, ela não recebe aquilo que ela tanto quer, é comum, a criança ela tá aprendendo, ela tá sendo educada. Então ela chora, às vezes ela faz as birras dela. E aí minha mãe faz o quê? Minha mãe explica pra ela, minha mãe demonstra pra ela, minha mãe ensina ela, corrige ela. Não vai ser bom pra ela mesma. Ela acha que vai ser bom, ela se entupir de doces antes do almoço. E aí ela quer comer os doces e minha mãe diz: não, você não vai comer doces agora. Porque agora não é o momento de você se entupir de doces. Na verdade, doces nunca faz bem. Então você não vai nem só comer, não vai comer muito agora, mas também não vai comer muito, porque não faz bem a você. Mas na cabeça dela, na vontade dela, ela quer muito aqueles doces. Porque é algo gostoso, é algo que ela deseja muito, é algo que ela acha que vai fazer bem pra ela. Não, eu quero porque eu quero porque eu quero. E aí, nós muitas vezes agimos assim, de forma imatura. Porque as lutas, as provações, muitas vezes elas vêm porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Porque a gente acredita que aquele vai ser o melhor para nós. Porque a gente quer fazer as nossas vontades, a gente quer realizar os nossos desejos, a gente quer viver os nossos desejos. Ainda que no fundo a gente saiba que esses desejos talvez gerem morte espiritual, talvez gere consequências prejudiciais a nós mesmos a longo prazo. Então, quando a gente passa por lutas e por provações, quando a gente reconhece que ainda há muitos desejos enganosos dentro do nosso coração e a gente persevera, a gente clama ao Senhor, a gente pede ajuda a Jesus, a gente não desiste, a gente não cede à tristeza, a gente não cede aos nossos desejos, a gente não cede às angústias, a gente não cede à falta de fé. Quando nós não cedemos, mas nós perseveramos na oração, no clamor, na adoração, quando a gente pede por esta intercessão mesmo e intervenção de Jesus, Ele vai revelando a nós as bênçãos dele, Ele vai revelando a nós o amor dele. E Ele vai dando a nós sabedoria, Ele vai dando a nós o que? O entendimento de que a presença dele sempre vai nos bastar, vai nos suprir. Pode parecer que não, gente, mas se você continuar orando, se você continuar adorando, se você continuar ali quebrantado, vai chegar um momento em que você vai sentir a leveza do cuidado de Deus. Vai acontecer algo na sua mente, vai acontecer algo no seu coração que você vai sentir este amparo dele. O teu coração vai repousar, o teu coração vai descansar. Você vai sentir no teu espírito que aquilo é o melhor para você. Porque não existe lugar melhor para estarmos senão na presença do nosso Pai. Senão ao lado do nosso Jesus. Do nosso querido irmão Jesus. Do nosso querido amigo Jesus. Não há outro lugar melhor. Às vezes parece que tem. Às vezes a gente se confunde, porque os nossos olhos ainda têm muita dificuldade em permanecer fixos em Jesus. E tudo bem. Não é esperado de nós que a gente acerte o tempo todo. Não é esperado de nós que a gente tenha esta fé 100% do tempo.
Ai, Mila, obrigada. E olha, não sou só luz não, viu, gente? Tem muita escuridão aqui dentro. Como em todos. Nós somos iguais, gente. O tanto de trevas que há em vocês, o tanto de escuridão que há em vocês, há em mim. E o tanto de luz que vocês enxergam em mim é o tanto de luz que está em vocês. Estamos que está num barco muito diferente do nosso. É meio que todos estão no mesmo barco, só estamos em lugares diferentes do barco, mas estamos todos. Então, amores, quando a gente começa a ganhar essa compreensão, quando a gente começa... Ai, Alisson, obrigada, amei esse coraçãozinho. Exatamente. Buscar a Deus não é sabermos que somos bons. A gente busca a Deus, inclusive, na consciência de que somos muito falhos, gente. Nossa, pelo amor de Deus. Se você não está conseguindo ver quão falho você é, quão falho o seu ego é, você precisa orar mais, você precisa pedir por mais revelação do Espírito Santo. Inclusive, é o Espírito Santo que incomoda a nós para que a gente consiga reconhecer aquilo que precisa ser purificado dentro de nós. Por isso também que é tão necessário que a gente esteja nesta presença, que a gente busque ler a palavra, que a gente busque estar na presença de Deus, orar a Jesus, orar para que o Espírito Santo dele esteja avivado dentro de nós, porque só assim nós ganhamos esta consciência, nós ganhamos o discernimento, nós temos o discernimento para ver aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. E aí entra perfeitamente o versículo 13 de Tiago 1, que diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. É o nosso próprio mau desejo, é o nosso próprio caráter distorcido, é o nosso ego quem gera circunstâncias de tentações, de provações, porque a gente ainda não tem uma única meta, que é Jesus, que é Deus. Viver sob a presença, sob obediência ao nosso Pai. A gente tem as nossas próprias vontades, a gente tem os nossos próprios caminhos. Então, é isso que está sendo dito aqui, gente. Vocês conseguem entender isso? Se nós tivéssemos os nossos olhos realmente, completamente firmes, fixados em Jesus, nós teríamos uma única meta, que é Jesus. E tudo o que convém dele e que convém a ele. Não teríamos desejos conflitantes com o desejo de Deus para a nossa vida. Só que como ainda desejamos ter uma vida independente de Deus, então nós experimentamos as tentações, as provações que são frutos do nosso próprio ego, dos nossos próprios maus desejos, do nosso caráter distorcido. E é por isso que nós precisamos fazer a oração, que está no Salmo 51, que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Glória a Deus por isso. Porque é o Espírito Santo de Deus que, inclusive, revela a nós os nossos pecados, revela a nós o nosso coração enganoso e os desejos
enganosos que ainda estão presentes no nosso coração. É Ele, é o Espírito Santo de Deus quem dá este discernimento a nós. Senão a gente fica achando que as nossas vontades, o nosso ego é maravilhoso. A gente fica achando que autossuficiente. Caímos numa soberba, numa arrogância. E isso nos mantém distantes da presença do Senhor. Todas as vezes que a gente fica prezando pela nossa independência, que nós rejeitamos a paternidade de Deus, a dependência dele, nós estamos muito cheios de nós mesmos. E aí nós estamos precisando orar urgentemente para que o Espírito Santo de Deus traga essa revelação de que nós estamos completamente iludidos e enganados. Estamos cheios de nós e estamos vazios do Espírito, estamos vazios da presença de Deus. Precisamos urgentemente voltar a nossa atenção a Ele. Precisamos nos abastecer da presença dEle, precisamos nos alimentar da palavra, precisamos orar mais, precisamos ter mais tempo de qualidade na presença de Deus, precisamos estar em comunhão com irmãos que também partilham, né, essa sabedoria que vem do Espírito, precisamos jejuar, precisamos estar realmente nesta busca pela presença de Deus, porque quando a gente está muito cheio de nós, quando estamos muito convictos das nossas certezas, das nossas vontades, dos nossos caprichos, é sinal de que estamos precisando de um tempo de qualidade com o nosso Pai. O Salmo 51, gente, eu penso que é um salmos que nós deveríamos, é um dos, né? Porque são tantos salmos que a gente deveria fazer diariamente, porque diariamente estamos cheios de nós mesmos. Precisamos buscar mais e mais a face de Cristo, pedir a Ele, pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, para que seja revelado a nós mesmos os nossos maus desejos, o quanto ainda queremos coisas que não estão diante da vontade de Deus, que não fazem parte daquilo que Deus tem para nós. Estamos querendo ser independentes, estamos esquecendo da nossa dependência do nosso Pai. E aí, né, depois vocês leem, né, o Salmo 51, eu faço esse convite a vocês, leiam o Salmo 51, e aí o versículo 10 né, do Salmo 51 diz, é o mais conhecido, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Mas principalmente, né, o versículo 10 e 11, gente, tocam muito meu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tem outras versões que diz um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença. Ou seja, eu não quero estar longe da presença de Deus. Não me deixe, Senhor, não me deixe me enganar, não me deixe me engrandecer de mim mesma, não me deixe achar que eu estou brilhando no processo, porque eu não estou, eu só estou iludida. Porque ainda há muitas mudanças que precisam ser feitas para que haja somente uma única meta dentro de mim, que é: eu quero estar na presença do Senhor. Jesus é suficiente na minha vida. Quando nós estivermos com os olhos totalmente fixos em Jesus, quando a gente sentir que realmente a graça dele, a presença dele nos basta, que ele é suficiente para nós, aí sim nós estamos bem. Só que, gente, na prática, isso é um processo. Isso é um dia a dia. Tem dias que a gente vai estar sentindo isso com mais facilidade. Tem dias que não. É um dia a dia.
Porque há muitas coisas ainda que precisamos nos despir de nós mesmos para que a face de Cristo seja revelada a nós, para que a nossa verdadeira identidade seja reconhecida por nós. Porque hoje a gente se identifica com a nossa personalidade, com o nosso eu, com o nosso ego. Então a gente precisa purificar os nossos desejos, a gente precisa purificar os nossos pensamentos, o nosso coração, para que a gente tenha esses olhos firmados nele. E aí, quando vierem esses maus desejos, quando vierem as provações, as lutas, a gente não vai titubear, nós continuaremos firmes. Jesus, eu só quero a Ti, eu só busco a Ti. Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o meu amor, a Tua presença é suficiente, a Tua graça me basta. Isso vai gerando o quê? Maturidade, constância. Ai, gente, olha quem chegou! Cláudio, querido, Pedro, obrigada pelo buquê, obrigada, Cláudio, pelas rosas. Obrigada, Pedro e Cláudio, ó, um coraçãozão para vocês. Sintam-se abraçados. Então, amores, eu queria finalizar essa live com este lembrete de que nós precisamos buscar mais e mais. Qual que é verdade? Ai, gente, falta. Ó, hoje estamos um pouco mais distantes, hein, da meta. Agora que eu vi aqui, eu tinha até esquecido. Ó, estamos com quantos corações? Quantos mil corações? Porque pra mim não tá atualizando aqui. Quantos corações? Pedro me enviou mais um buquê. Pedro, obrigada, que querido. Gente, que fofo. Obrigada, Pedro, pelos buquês. Obrigada pelos presentes, gente. Vocês não têm noção do quanto esses presentes são valiosos para mim, porque faz com que o TikTok recomende essa live para mais pessoas, faz com que o TikTok entenda que essa live é relevante para vocês. Fê, obrigada pelo coração. Pode fazer a pergunta, Morena. Se for uma pergunta coerente com o momento, eu responderei. Se eu souber também responder. Amém, Pedro. Obrigada pelo carinho, viu? Que Deus te abençoe, Pedro, querido. Cláudio, uhul! Alisson Fidelis, obrigada, Alisson. Gente, faltam 8 buquês. Se cada um der um buquê, a gente já bate a meta da live. A união faz a força, hein? Bora engajar a irmã que faz a diferença. Jess, isso aí, lindeza. Gostei de ver. Gostei de ver. Pedro, obrigada. O Pedro tá mandando todas hoje, gente. Obrigada, querido. Uhul! Agradeço de todo o coração, viu? Olha só, Morena, pode ter certeza que cada renúncia que a gente faz é aquilo, gente. Parece que a gente, como eu falei, a gente nunca deve fazer algo. Nunca deve. Gente, faltam 4 buquês. 4 buquês pra gente bater a meta. A gente tem que fechar essa live com os 4 buquês, gente. Vamos bater a meta de hoje com esses buquês pro TikTok entender que essa live é relevante. Então, ó, faltam só 4, gente. Fomos muito bem hoje. Estamos com tudo. Obrigada pelo apoio de vocês. Então, ó, só faltam 4. A gente vai conseguir, tenho certeza. Alisson Fidelis, obrigada por contribuir com a meta da live. Ó, só apareceu aqui do próprio TikTok o recadinho. Obrigada! Gente, faltam 4 buquês. Conto com vocês, tá? Enquanto isso eu vou falando aqui. Ai, Alisson! Mais um, 80%, gente. Agora falta pouquinho. O Pedro deu mais um buquê, deu mais 2 buquês. Ai, obrigada! Alcançamos, gente, a meta! Ai, vocês são incríveis! Ó, gente, sintam-se abraçados de verdade, viu? Que Deus abençoe muito vocês.
é muito especial pra mim, gente, de verdade, eu saber que eu tô aqui falando com vocês e que vocês, eu tô, né, querendo ou não, esses presentes, essa coisa das metas e tal. Tudo bem que isso é trabalho, né? Mas eu recebo mais do que isso. No meu coração, eu recebo assim, poxa, as pessoas estão gostando do que eu tô falando, tá fazendo sentido, elas estão me apoiando, está fazendo a diferença na vida delas. Então, isso pra mim realmente é importante. Não se trata só de uma meta do TikTok, do aplicativo. Não, é mais do que isso. Eu sei que vocês estão de fato usufruindo disso que eu tô falando. Eu sei que são sementinhas que estão sendo colocadas aí no coração de vocês e que vai a cada dia, a cada momento sendo desenvolvida, né? Essas sementes elas vão dar frutos, assim como hoje eu estou talvez tem sementinhas que foram colocadas aqui no meu coração que a cada dia se desenvolvem um pouco mais. Algumas já floresceram, outras estão florescendo. Por quê? Porque um dia acreditaram em mim, porque um dia falaram palavras de vida a mim e eu me atentei, eu usufruí daquelas palavras. Então eu agradeço de todo o coração por vocês estarem aqui, por vocês me ouvirem, por vocês levarem a sério. A rotatividade aqui no TikTok é muito grande, a gente começa com 200 pessoas, mas ficam aqueles que de fato querem uma mudança, aqueles que de fato estão levando a sério aquilo que eu tô falando, e que não tá aqui só pela minha imagem, ou que tá só por aquilo que eu tô, pelo tom da minha voz, como falaram, né, ou só porque, conhece meu nome da internet. Não, estão aqui porque querem ser realmente edificados, transformados, querem essa partilha da palavra. E eu agradeço muito vocês por isso, viu? Obrigada, Fran. Tô tão feliz de você estar aqui, amor. Você pedia tanto, né, por essas lives. Amada, ler Salmos 65:4. Vou ler então, Jorge. Salmos 65:4. Vamos ver. Salmos 65:4. Deixa eu colocar aqui, gente, peraí. Quanto mais TikTok entregar, mais pessoas alcançadas. Exatamente, gente, exatamente. O brilho é de Deus, gente, com certeza. Com certeza. Ó, gente, Salmo 65:4. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, peraí. Então, vocês entenderam, amores, como que a gente tem maturidade espiritual? Ficou claro para vocês? Me contem aqui se as minhas reflexões fizeram sentido e se vocês conseguiram entender tudo isso que eu falei. Porque eu sinto que a gente precisa dessa maturidade espiritual, porque quanto mais a gente tem maturidade espiritual, mais leveza a gente tem na nossa vida. Com mais facilidade a gente consegue vencer os obstáculos que surgem nos nossos caminhos. A gente não tropeça por qualquer pedrinha, sabe? E a gente acaba sendo, inclusive, luz neste mundo, gente. O mundo está precisando de pessoas com uma luz forte, firme, estável. O mundo está precisando disso, gente. O mundo está carente de pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus. Então é o meu desejo, do fundo do coração, que nós juntos possamos encher os nossos corações mais e mais da palavra de Deus, que a gente possa se fortalecer, que a gente possa orar uns pelos outros, que a gente possa estar aqui realmente como um tempo de partilha, como um tempo de inspiração, como um tempo de fortalecimento. A gente poderia estar fazendo tantas coisas, mas a gente está aqui se lembrando daquilo que está na palavra de Deus. Nós estamos nos lembrando da fidelidade do nosso Pai, nós estamos lembrando da presença de Jesus. E a gente precisa disso, de momentos assim, que estão completamente vazios do Espírito Santo de Deus, que estão sedentos pela alegria, pela força, pela esperança, que somente aqueles que conhecem Jesus com profundidade carregam. E nós podemos ser essas pessoas. Nós podemos ser aqueles que levam vida a corações que estão quase mortos. Nós podemos ser essas pessoas.
Quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente busca meditar na palavra de Deus, quanto mais a gente busca essa intimidade com Jesus, quanto mais a gente busca a purificação do nosso coração, dos nossos desejos, das nossas intenções, mais nós vamos nos enchendo daquele que realmente sacia a nossa fome, que é Jesus. E aí mais a gente consegue ser um transbordar dele na vida daqueles que cruzam o nosso caminho. E precisamos, gente, de sabedoria para lidarmos com as coisas, para lidarmos com nós mesmos. Precisamos de sabedoria. E Deus se alegra quando a gente pede isso a Ele. Então, que a gente queira esta maturidade espiritual, que a gente tope desenvolver esta maturidade espiritual. Vamos sim ter muitas lutas, muitas provas, porque na verdade, gente, essas lutas e essas provas é o nosso próprio coração corrompido que está se revelando, que está se manifestando. Então é bom que isso aconteça para que de fato possa haver esta purificação, para que de fato possa acontecer um aprofundamento, para que de fato a gente possa experimentar porções maiores e mais profundas de Jesus. Para que a gente possa conhecer a paternidade de Deus de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais transparente e principalmente de uma forma mais sólida. Porque as coisas deste mundo, elas não são fichinha não, gente. Não são. Então precisamos estar firmes no Senhor. Precisamos estar firmes na fé. Precisamos deste amadurecimento para que a gente não passe por essa vida apenas sobrevivendo, mas que a gente possa de fato aprender a arte de viver. Tanto que eu estudei, gente, filosofias e filosofias para descobrir a arte do viver e agora eu estou aprendendo que a arte de viver está, na verdade, em conhecer o caráter de Deus. Está em querer conhecer o coração de Jesus. Está em buscar mais e mais a face do nosso Pai. Está em me alimentar da palavra de Deus, está em orar, está em purificar o meu coração. É isso que vai trazer esta maturidade e é isso que vai me ensinar a ter mais sabedoria para lidar com o dia a dia, para lidar com a vida. Então, assim, eu tô muito surpresa com tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, mas não vou mentir. Quanto mais te é dado, mais te será cobrado. Por quê? Porque a gente precisa se purificar em lugares cada vez mais profundos. Não é Deus que coloca as provações. Não. Não é Deus quem tenta a nós. Não. Somos nós mesmos que estamos topando esta purificação em níveis mais profundos. E isso é muito bom. Isso faz com que a gente esteja em lugares ainda mais próximos do nosso Paizinho. E principalmente que a gente realmente receba de uma forma maior a presença de Jesus. Isso faz com que a gente prove dele de uma forma mais intensa. Por isso que Tiago diz: alegrem-se com as provações, com as lutas e provações, alegrem-se, porque na verdade é como se fosse assim, as lutas e as provações é você se permitindo purificar o seu coração em níveis mais profundos para que você prove porções maiores de Deus Pai e esteja mais íntimo de Jesus, esteja mais próximo a Jesus, esteja conhecendo mais o caráter, o coração, a face de Jesus. Então, isto é extremamente alegre. Entende, gente? Uau, isso não é maravilhoso? Ó, Salmo 65 que sugeriram aqui. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu, que ouves a oração, a ti virão todos os homens.
Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para que vivam nos teus atos. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Deixa eu ver uma versão mais fácil para vocês. Ó, Deus é digno de louvor, Salmo 65. Pedro, obrigada pelo chocolate! Ó, que em Sião todos o louvem, ó Deus, e cumpram as promessas que lhe fizeram. O Senhor ouve as orações, todos se aproximam do Senhor. Quando os nossos pecados se tornam pesados demais para nós, o Senhor perdoa as nossas ofensas. Felizes são aqueles que o Senhor escolhe para se aproximar e viver ao seu lado. No seu santo templo, ficamos satisfeitos com todas as bênçãos da sua casa. Ó Deus, nosso Salvador, o Senhor responde a nossa oração com atos maravilhosos, mostrando a sua justiça. Paulo, obrigada por fé, obrigada, Ai, gente, que lindo salmo que eu conhecia. As pessoas vivem longe, mesmo ao lado do mar, confiam no Senhor. O Senhor faz as montanhas pelo seu poder, Ele assim mostra a sua grande força. Acalma o rugido dos mares e o barulho de suas ondas, e também a gritaria das nações. Até mesmo aqueles que vivem em lugares mais afastados se maravilham com os seus atos. Pessoas de todo o mundo lhe dão louvor. É o Senhor que cuida e rega a terra, que leva água aos rios e aos mares, e que faz crescer o trigo. Assim prepara as terras para o cultivo. É o Senhor que enche os sulcos da água, que desfaz os tostões, que amolece a terra com as chuvas abundantes e que abençoa as colheitas. O Senhor orou ao ano com as suas bênçãos, e por onde passa há grandes colheitas. As pastagens dos desertos estão regadas e verdes, e as colinas se vestem para celebrar. Os campos estão cobertos de ovelhas, e os vales cheios de trigo. Todos cantam e gritam de alegria. Glória, glória ao Senhor. Isso é meu Gente, que lindo! Olha só! Que lindo, gente! Deus é digno de todo louvor. Quando confiamos nele, quando buscamos a ele, por mais nós vemos nossas falhas, peçam de nós, não podemos desistir. Precisamos apenas pedir por socorro. Deus não exige de nós, Deus não pede, Deus não espera. Deus não espera de nós a perfeição. Ele só espera de nós um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração sedento pela ajuda dele, pela paternidade dele. Deus, ele tem prazer em nos ajudar, ele tem prazer em enviar os falhas, que nós mesmos colocamos em nós. Precisamos apenas aceitar a paternidade de Deus. Precisamos reconhecer que somos dependentes dele. E precisamos aceitar e nos alegrar com essa dependência dele. Porque ele nos sustenta em todo o tempo. Nos sustenta em todo o tempo. Ele enche nossos corações com o amor que é infalível, com o único amor possível de ser, de fato, o único amor possível de ser, de fato, suficiente. O único jeito vem dele. Então, clame a ele, peça ajuda a ele. E tenha uma alegria nas provações. Tenho uma alegria que, na verdade, você está se permitindo a porções maiores
da paternidade de Deus. Você está, na verdade, topando essa purificação do seu coração para que você possa chegar a lugares ainda mais próximos de Jesus, do nosso Pai, que está no céu. E Ele está conosco em todo tempo, em todo lugar. Não importa se a gente está totalmente esquecido dele, não importa. Em todo tempo, em todos os lugares, Ele está conosco. Nós que precisamos aceitar essa presença, onipresente, onipotente, que os nossos corações estejam abertos, receptivos ao agir, ao transformar e ao receber de Deus, nosso Pai. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos fortaleça, que o Espírito Santo de Deus se manifeste nas nossas vidas, fale ao nosso coração, traga discernimento ao nosso coração, traga clareza à nossa mente, para que a gente possa descansar na presença de Deus, para que a gente possa usufruir dessa graça, desse amor que Jesus tem derramado sobre a nossa vida. Que a gente conheça Ele mais de perto, que a gente possa caminhar ao lado dele, não só como conhecido, mas como nosso melhor amigo. Gratidão, gente, pela companhia de vocês. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que a gente possa fazer uma noite tranquila. E eu espero que, de fato, a gente saia dessa live agora com o coração mais leve e com a nossa mente mais fortalecida de que vale a pena nós toparmos passar lutas e aflições a fim de termos o nosso caráter transformado, a nossa fé fortalecida e o nosso coração mais perto de Deus. Um beijo e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente juntos às 9h30 da noite, tá bom? Gratidão, gente, pela companhia e gratidão pelas presenças, pelos tique-tique. Ai, Rita! Você chegou tarde! Vai valer a pena. Não estamos bem entendidos. Vai valer a pena, gente. Vai valer a pena. Eu creio. Vamos crer juntos. Vale a pena. Sempre vale a pena. Todas as renúncias que nós fazemos de todo o nosso coração por amor. Não por medo, não por barganha, mas por amor a Jesus. Vale a pena. Sempre vale a pena. Que a gente possa confiar nisso, que a gente possa se lembrar disso.